Eu vou pedir, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês também, né? Vamos lá para a passagem, para que vocês entendam, para que vocês vejam como surgiu o nome, como surgiu tudo, porque até o nome, até as vinhetas que foram gravadas para colocar nesse vídeo, tudo, as roupas que eu iria vestir, tudo foi o Senhor me dando em oração, sabe? Tudo de forma como se ele tivesse me dando um desenho, olha, e por escrito também, tudo direitinho, a palavra, tudo, a roupa, a forma da vinheta que seria gravada, tudo. O Senhor foi me dando, né? E vamos lá. 6 dias antes, né? Aqui diz, Jesus é ungido em Betânia. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, né? Prepararam-lhe ali uma ceia, Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Por que eu trouxe essa passagem? Além de fazer parte da passagem que o Senhor me deu como confirmação do projeto que nasceu no coração dele, como eu disse a vocês, para depois vir parar no meu. Por que eu trouxe ela? Porque eu escolhi a melhor parte, né? Como Maria fez, né? Maria ela era irmã de Lázaro. Lázaro foi quem o Senhor ressuscitou depois de 4 dias de morte, já cheirava mal, né? E aí ele foi fazer essa visita antes da Páscoa. E ali foi preparada uma ceia. E vocês sabem onde Maria ficou? Né? Enquanto Marta, sua irmã, estava lá toda ocupada, né, cheia de coisas para fazer. Não que ela estivesse também errada, não, porque nós temos que também cuidar, né, de tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. E a gente se preocupa, né? Marta, ela estava se preocupando ali com o bem-estar de todos que estavam ali, então estava cuidando nas coisinhas, né? Arrumando a casa, fazendo comida, preparando as coisas da ceia, provavelmente. Mas, gente, as coisas passam de forma, sabe, tão rápida que a gente tem que saber aproveitar o que é prioridade em nossa vida. Então, Maria, ela escolheu a melhor parte, que foi estar nos pés do Senhor, ouvindo, né, o que o Senhor tinha a ensinar, tendo conhecimento ali de tudo que o Senhor estava ensinando, sabe? Buscou a melhor parte. E eu não tenho dúvida que eu também tenha escolhido a melhor parte. Embora eu tenha muitas outras coisas para fazer, né? Mas eu tentei priorizar, separar por prioridades, né? E Deus, ele vem em primeiro lugar em nossa vida. A palavra diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, eles serão acrescentadas. Então, eu busquei, eu escolhi estar na melhor parte, estar nos pés de Jesus. E nada nem ninguém nos separará. Né? Então, mesmo que eu tenha outras coisas, mas se o Senhor me chamou para fazer isso aqui, se é esse o projeto que nasceu no coração dele e que ele quer que eu realize, né, que eu me coloque disponível diante disso, eu apenas aceitei. Aceitei e ofereci o meu melhor, né, que soa para ele como um aroma agradável, igual a casa ficou toda perfumada, com aquele perfume caro, né, equivalente a 1 ano de trabalho. A palavra que não diz, mas tem outra passagem que vem falando. Há 1 ano de trabalho esse perfume equivalia. Então, assim, ela entregou o melhor dela. Então, é isso que eu estou fazendo, estou entregando o meu melhor, porque ele merece. Né? O que eu quero não é só obedecê-lo, eu quero honrá-lo, de certa forma, porque ele nos honra, mesmo nós não merecendo, mas o Senhor, ele nos honra.
de forma grande. Então, eu quero retribuir um pouquinho disso tudo que ele tem feito por mim, né? Outra coisa, né? Segundo tópico que eu quis trazer para vocês aqui é o plano para matar Lázaro, né? Uma numerosa multidão, né, dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. E onde Jesus chegava, ele atraía pessoas, né? Quando Jesus ele faz um milagre, quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, outras pessoas serão atraídas, é o que eu falei para vocês. Ninguém acende uma lamparina para colocar embaixo do cesto, não. Jesus ele entrou na minha vida. E aí foi quando eu comecei a perceber que toda vez que eu trazia uma palavra de Deus, mesmo de forma assim, para mim, que parecia pequeno para mim, né? Mas faz, né, uma diferença muito grande para o Senhor, porque a gente está obedecendo. É isso realmente que Ele separou para nós. Nós temos que cumprir o ID dele, né? Levar o Evangelho a toda criatura. E, de certa forma, em todos os lugares que Jesus chega, Ele atrai pessoas, principalmente pelo testemunho. Principalmente, ó, Jesus ele foi ali e tentaram, né, os judeus, sabendo disso e vendo que as pessoas estavam sendo atraídas pelo aquele testemunho, e foi o que aconteceu comigo. As pessoas, de certa forma, estavam sendo atraídas pelo testemunho que eu tinha recebido e por Jesus ter entrado na minha vida. Como assim? Né? As pessoas ficavam, como assim? Verônica? Aquela Verônica? Porque eu confesso que o que Deus fez na minha vida, nem eu mesma reconheço assim, com palavras, eu não sei explicar. É só realmente uma transformação, né? Houve uma transformação, todo o meu interior, todo até a minha forma de falar, tudo foi mudado. Que eu não reconheço, não lembro mais da Verônica de antes, eu não sei, sabe? Eu penso assim, meu Deus, foi da água para o vinho, realmente. Foi um milagre, foi da água para o vinho. Porque é totalmente diferente. E não é algo que eu consigo explicar com palavras, é só vivendo. E aí as pessoas começaram a ser atraídas, né? Uns por curiosidade, né? Porque vai ter muitos curiosos, até eu anotei aqui, por curiosidade, né? E outros pela presença, realmente, né? Os que crerem, né? Os que creram no testemunho, se sentiram ali atraídos e quiseram conhecer mais. E eu entendia que eu precisava testemunhar ainda mais. E como o meu testemunho, eu vi que foi a partir do testemunho, então isso só servia para se confirmar, para se confirmar. E aí eu já estava a perguntar ao Senhor como seria o projeto e o nome que seria. Então o Senhor falou em meu coração, porque as pessoas estavam sendo atraídas pelo quê na minha vida? Pelo testemunho que Jesus me deu, pelo que tinha acontecido comigo. E as pessoas aqui estavam sendo atraídas a Jesus pelo fato do testemunho de Lázaro, dele ter ressuscitado Lázaro. Né? E aí ficaram os judeus, né, ali, ficaram sabendo que estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também por causa de Lázaro, por causa do testemunho, como eu falei aqui, e a quem tinha ressuscitado dos mortos, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, ou seja, eles queriam acabar com o testemunho, porque se não tiver testemunho, as pessoas não vão crer, não tem como, sabe? As pessoas, a gente está em um mundo que as pessoas precisam ver, igual o Tomé, as pessoas precisam ver para crer, porque se as pessoas não veem os testemunhos, as pessoas não creem, não. Mas eu entendo, porque, assim, se já foi difícil para os próprios discípulos que andavam com Jesus, que participavam dos seus milagres, de tudo que ele fazia, você imagine para nós, né? Mas o Senhor diz, a palavra do Senhor diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, né? Então, assim, vai ter pessoas que não vai precisar ver, mas vai crer,
mas vai ter outros que vão querer crer e vão querer acabar com o testemunho. E foi isso que começou a surgir na minha vida. As lutas começaram a vir depois que o Senhor começou a confirmar sobre o canal, depois que o Senhor começou a confirmar sobre tudo, sabe, que iria acontecer, o nome do projeto, tudo, tudo, tudo. Aí as lutas começaram a aparecer, né? Para que eu pudesse, de certa forma, correr daquilo ali, para que eu não avançasse em Cristo, né? Para que eu não testemunhasse mais. Então, de certa forma, começaram a acontecer coisas comigo, né? Coisas essas para tentar me paralisar, para tentar apagar as lembranças de tudo que o Senhor tinha feito na minha vida, do testemunho que eu tinha recebido. Sabe, quando vai passando-se o tempo, se você não caminhar firmemente com Jesus, é por isso que muitas pessoas não fluem, não avançam em Cristo. Porque se você não estiver ali todos os dias em oração, recebendo da palavra, caminhando com Ele, porque quanto mais você caminha com Ele, mais você se parece com Ele. Então, se você não tiver essa disciplina, você acaba se envolvendo demais no pecado, né? E no meu caso, os pensamentos vinham também, porque isso vai acontecer. Os pensamentos vinham, meu Deus, isso aconteceu mesmo. O Senhor fez isso mesmo. É. Porque começou a acontecer coisas comigo, né? O meu pai ficou enfermo. Ele, ele é difícil falar ainda, sabe? Porque é a primeira vez que eu estou falando assim em público, né? O meu pai recebeu um diagnóstico de crônico renal. Os dois rins dele falido, né? Dentro dele, esse foi o diagnóstico recebido pelo homem, pela mão do homem. E ali o Senhor, antes dele receber esse diagnóstico, o Senhor já tinha falado comigo. O Senhor, eu já sabia, sabe, de tudo que ia acontecer. Com a mesma comunhão que eu estava ali quando aconteceu com minha filha, eu estava quando aconteceu com meu pai. E antes que tudo acontecesse, que tudo fosse concretizado, o Senhor já tinha me avisado. Eu já tinha recebido também profecias sobre ele. E tudo aconteceu assim, eu não vou contar em detalhes, porque senão eu vou fugir um pouco do que eu vim trazer. Mas eu vou falar que o pior gigante foi esse, né? Porque eu estava prestes a dar início ao projeto, estava tudo pronto aqui, e aí eu me deparei com essa notícia que ele estava com os dois rins falidos, e aí a gente começou a correr atrás para cuidar dele, e o Senhor já tinha me avisado para me preparar de certa forma, né? Houve uma preparação antes com a minha filha, com o testemunho que eu já tinha recebido, mas também houve uma preparação antes de receber o diagnóstico que ele recebeu. Então, de certa forma, eu já estava ciente um pouco do que iria acontecer. Lógico, Deus faz como Ele quer, do jeito dele, na hora dele. E quando eu recebi aquele diagnóstico, que eu imaginei que o Senhor faria, né? Vai ser vai ser aqui, aqui, aqui. Eu lembro muito de Namá. Namá, meu Deus, que tinha lepra, né? Lá em Segundo Reis, eu acho. Segundo Reis 5, eu acho que seja. Que ele tinha lepra e quando ele foi curado, ele imaginou o quê? Quando o profeta Eliseu falou para ele se banhar no Jordão por 7 vezes, ele imaginou assim, porque ele pensava que Deus ia fazer do jeito dele. Por acaso não tem rios melhores lá onde eu moro e não sei o quê? E falou o nome de uns 3 rios lá, né? Porque ele pensava que ia ser do jeito dele, que Deus ia fazer. Mas Deus faz como ele quer. Então, o banho teria que ser no Jordão e por 7 vezes. Mas ele começou ali a murmurar, a reclamar, sabe? E eu, com o meu pouco entendimento, porque nós somos tão pequenos, né? A palavra do Senhor diz:
Acho que é em Atos, eu não lembro, mas acho que é Paulo que diz assim: quem conhece os pensamentos do Senhor? Ninguém conhece os pensamentos do Senhor. A soberania dele é imensa. Nós somos muito pequenos, muito, muito, muito pequenos. Nós não conseguimos, sabe? O que nós sabemos é coisas muito limitadas. Tem muitas coisas que é mistério de Deus. E eu achava assim, como o Senhor já tinha me preparado, eu já tinha recebido a profecia de que meu pai aceitaria Jesus. E sobre a enfermidade também, enquanto eu estava em oração, perguntando sobre dons espirituais ao Senhor, o Senhor me mostrou ele enfermo. E eu não sabia como, mas o fato é que foi acontecendo e eu achei que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me avisou tudo que iria acontecer, eu achei que o Senhor também faria da forma como eu já estava ali imaginando, porque o nosso coração deseja uma coisa, o nosso coração deseja de um jeito, mas o Senhor, ele faz melhor, ele sabe como trabalhar em cada um de nós. E o fato é que ele continuou fazendo tratamento. Ele continuou fazendo tratamento e eu continuei acreditando na cura. Continuo acreditando na cura, sempre declaro que ele é curado, sarado em nome de Jesus. Então as pessoas também não compreenderam, muitas pessoas, porque isso é muito de visão espiritual. Muitas pessoas podem pensar assim: e ela é louca, e ela é doida, como é que ela diz que o pai está curado se o pai ainda está fazendo tratamento? Só que para mim, o justo ele vive pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, não. Eu vivo pelo que eu creio. Viver pela fé é isso. E eu recebi uma palavra do Senhor. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu recebi uma palavra e estou segurando ela até hoje. É igual aquele... o paralítico no tanque de Beceba, né? Que passou 38 anos. Ele não desistiu, ele ficou ali, 38 anos. A mulher de fluxo de sangue, que passou 12 anos. Então, assim, eu só baixo uma palavra. Eu recebi essa palavra e seguro ela até hoje. Não importa como ele vai fazer, né? Não importa como será, né? Meu papel é crer e eu continuo crendo. Eu continuo crendo. E sabendo que também, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo. Mas o meu papel é crer. Né? Porque tudo é possível ao que crê. Então, eu continuei ali crendo e declarando que ele estava curado, porque realmente eu vejo a mão de Deus em tudo. Do mesmo jeito que eu via com minha filha, eu vejo com ele. Eu vejo a mão de Deus em tudo. Mas o fato é que Satanás tentou usar isso. Tentou usar isso para me paralisar. Tá vendo aí? Era bem, os pensamentos, né? Será que é mesmo? Porque você imaginava uma coisa com seu pai. E olha aí, ele ainda está assim. Era bem assim que Satanás vinha na minha mente. Ele ainda está fazendo tratamento. Embora só eu, assim, eu e poucas pessoas, eu acho que, por mais que ele esteja no tratamento, enxergamos que é diferente, sabe? O olhar espiritual, quando a gente olha com o olhar espiritual, com a visão espiritual, é diferente de quem está no mundo, sabe? E eu vejo a mão de Deus em tudo ali, sustentando ele. E eu sei que ele sabe também. Então, Satanás tentava colocar isso na minha mente para tentar me paralisar, para que eu não avançasse. Aí eu fazia o quê para reverter isso? Eu lembrava de tudo que eu já vivi, tudo que o Senhor já fez. Eu disse: não, o Senhor, ele faz sim. Ele cura, ele restaura, ele salva, né? Então, eu creio. O meu papel é crer, eu vou continuar crendo. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, como ele quer. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo. Eu vou continuar glorificando, adorando o nome do Senhor. Mas o fato é que isso tentou me paralisar, né? Eu não parei, porque Deus me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho